Olá a todos, vamos conversar então sobre esportes em altitude. Então, alguns tipos de esportes são feitos em altitudes mais elevadas em relação ao nível do mar, né? Então, o nível do mar seria até 500 metros. E aí existem várias classificações em relação a essa altitude, né? Então, a altitude baixa seria de 500 a 2.000 metros, moderada de 2.000 a 3.000, alta de 3 a 5.500 e a extrema de acima de 5.500. Lógico que existem poucos estudos nessa área, principalmente em altitude extrema. Então, nós temos poucos artigos científicos. Eu vou até mandar para vocês esses artigos, né, que eu acho que é interessante vocês consultarem. E, por exemplo, o Tour de France, que é uma prova bem famosa no mundo inteiro, né, é uma prova também que é feita numa altitude aí moderada, né. Nós temos outros tipos de provas, enfim, que são até entre continentes, entre países, na verdade, que também são feitas em altitudes que são moderadas. O ponto aqui é que, como existe uma condição de hipóxia, não existe tanto oxigênio assim, existe um aumento na formação de espécies reativas de oxigênio. E existe pouca evidência científica para uma recomendação de uma suplementação de antioxidante nesses casos, né? Afinal, essa suplementação com antioxidante pode prejudicar a adaptação ao treino, tanto uma adaptação muscular quanto uma adaptação cardiorrespiratória. O ponto é, quando a gente pensa em alimentos antioxidantes, então frutas, verduras e legumes, não teria um prejuízo, mas a questão é um excesso, né, ou uma utilização de suplementos. Então, o alimento, ele pode ser colocado, porém, o suplemento não tem tanta evidência científica assim, inclusive pode levar a alteração e até um prejuízo. Aqui nesse artigo, que é bem interessante, inclusive da Burke também, né, até coloquei aqui para vocês, né, esse artigo, ele mostra para a gente alguns pontos importantes, né? Então, por exemplo, na altitude nós temos aqui uma classificação desde a baixa altitude, moderada, alta e extrema. Qual que seria a questão de aumentar a questão da disponibilidade de energia, né? A necessidade de calorias adicionais? Então, numa baixa altitude, a gente não tem tanta evidência científica assim de ter esse aumento. Moderada, talvez, né? Agora, já na alta altitude, na extrema, é necessário ter um aumento aí das calorias consumidas. E é importante lembrar que nós deveremos calcular a disponibilidade energética. Eu já expliquei isso anteriormente em outro vídeo, que deveria ser uma quantidade que nós iremos calcular de acordo com cada indivíduo, onde nós iremos calcular o quanto que esse indivíduo consome em calorias por dia, reduzindo a quantidade que ele gasta ao longo do exercício, e nós dividimos esse valor pela massa livre de gordura. O valor adequado seria por volta de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia, e que não seja um valor abaixo de 30. Então, aí acima de 30 seria o mínimo aí necessário, né? Abaixo de 30 de modo crônico, já existem prejuízos em relação tanto ao rendimento esportivo quanto alterações fisiológicas, né? Então, maior quantidade de infecções de repetição, por exemplo, maior quantidade de inflamações, lesões, amenorreia e por aí vai. Um ponto importante é que, nesse caso de altitude, né, por conta da hipóxia, existe uma alteração na secreção de insulina e de leptina. Então, esses indivíduos apresentam maior saciedade. E isso é importante a gente ressaltar, porque esses indivíduos não irão querer consumir tantos alimentos assim. Então, nesse caso, é importante adicionar até alimentos mais fáceis, snacks, para conseguir aumentar essa densidade calórica diária. Um outro ponto é a questão da utilização de glicogênio muscular, de necessidade de carboidratos. Então, numa altitude baixa, moderada, não teria essa necessidade. Já em altitudes altas, extremas, é fundamental aumentar, né, essa quantidade de carboidratos, lembrando que existem estratégias que são importantes para tentar aumentar essa quantidade de glicogênio muscular. Por exemplo, nós temos estratégias como, por exemplo, Train Low, né, onde existe aí toda uma adaptação celular, treinar com baixo
uma baixa quantidade de carboidratos, de glicogênio muscular, para que exista uma adaptação celular. Lógico que isso deve ser feito antes do atleta ir para um ambiente de alta altitude e, de repente, no momento que ele está no treino ou, enfim, na prova, aumentar a disponibilidade desse carboidrato, né? Então, existem algumas estratégias que podem aumentar aí essa quantidade de glicogênio muscular. Obviamente que existe um aumento do estresse oxidativo, que vai ser cada vez maior com o aumento dessa altitude, né? Aí um outro ponto seria, como a gente comentou já, será que é necessário aumentar a quantidade de antioxidantes? É algo muito incerto ainda, né? Afinal, como eu disse, existem poucos estudos, então é complicado da gente afirmar 100%. Em alimento tudo bem, agora em suplementos é algo que seria mais inadequado. A quantidade de ferro necessária, ela vai ser aumentada, a gente já fala sobre isso logo, né? Então, conforme aumenta-se a altitude, é fundamental que exista uma necessidade de ferro que vai ser aumentada. E aí, em relação aos suplementos ergogênicos, existe uma grande incoerência nos resultados e até mesmo, nós iremos falar mais para frente sobre isso, mas muitas vezes alguns deles não serão interessantes para serem utilizados, tá? Bom, então a gente sabe que a altitude consegue aumenta, na verdade, a ventilação desses indivíduos. Existe uma redução, então, do oxigênio, né? Afinal, uma condição de hipóxia. E isso, nesse sentido, as pessoas aumentam a ventilação para conseguir captar mais esse oxigênio, né? Então, existe uma adaptação que aumenta, para aumentar esse conteúdo de oxigênio. Então, existe um aumento na quantidade de hemoglobina, né? O que faz sentido, inclusive. E aí percebam que essa hemoglobina aumenta de 1% apenas em 100 horas a 2.000 metros e 4,7% em 3 semanas a 2.000 metros, né? Então, existe essa necessidade. Como aumenta-se a hemoglobina, obviamente que a hemoglobina tem, né, uma composição de ferro no seu interior, então existe um aumento na necessidade de ferro por esses indivíduos. Um ponto importante é que como se existe uma captação maior de oxigênio, aumenta-se o volume, o VO2 máximo, e isso acaba estando associado com o aumento da performance, né? Além disso, esse aumento na ventilação acaba causando um aumento na perda de águas por esses indivíduos. Até coloquei uma observação aqui que pode ser mais ou menos 1,9 litro no homem e 850 ml na mulher. Então, até existem alterações no fluxo sanguíneo que acabam reduzindo a secreção de aldosterona e aumentam essa perda hídrica, né? O que é muito comum. Então, é necessário que exista um aumento no consumo hídrico por esse indivíduo. Lógico que vai depender também da questão do ambiente. Alguns são mais frios, né? E outros mais quentes. Mas aqueles que são mais frios, esse indivíduo ainda pode não sentir a sede, né? Associada a toda essa alteração. Então, é fundamental ajustar a quantidade de água que ele perde, né, pesar esse atleta antes e depois de alguns treinos, algumas provas, para identificar qual que é a quantidade que ele perde para conseguir ajustar esse conteúdo, né? Percebam que aqui esse autor demonstrou já um consumo de acima de 10 litros de líquidos em ciclistas do Tour de France. É muita coisa, né? Então, é fundamental ajustar essa quantidade. Então, nós sabemos que em relação aqui ao ferro, né, de 4 a 6 semanas antes da altitude, é importante avaliar essa condição plasmática de ferritina. Se ela estiver abaixo de 35 nanogramas por ml, é necessária uma suplementação, aqui de 100 miligramas por dia, numa dose única. É importante lembrar que nós nutricionistas temos uma certa regulamentação que nós devemos seguir, né, que é a Anvisa, para quantidades, para prescrições diárias. Então, nós vemos que a UL, que seria o upper limit, né, a quantidade máxima, 45 miligramas, porém, quem vai dizer para a gente qual que é o nosso teto, qual que é a quantidade máxima, é a Anvisa. E a Anvisa vai falar para a gente que em 98, né, que foi esse regulamento, são 65 miligramas. Só que o ano retrasado, né, 2018, ela foi atualizada, então a quantidade máxima que nós podemos prescrever de ferro diário, 34,32 miligramas, né? Então, obviamente que essa quantidade nós não conseguimos alcançar, caso o indivíduo tenha essa ferritina abaixo de 35 nanogramas por ml, então é fundamental a indicação para o médico, né, conseguir fazer essa prescrição, tá?
Se for abaixo de 15 nanogramas por ml, aqui, principalmente o médico, né, afinal a gente tem uma questão de suplementação parenteral. Então é importante avaliar, encaminhar para algum médico fazer essa prescrição, tá? De 2 semanas antes da prova, ou até mesmo durante a prova, se a ferritina for menor que 100 nanogramas por ml, né, então a gente vai tentar fazer essa avaliação, suplementação de 100 miligramas por dia, né, dose única, 2 semanas antes da altitude. E aumentar depois em seguida para 200 miligramas por dia, numa dose única, 1 semana antes da altitude. Novamente aqui, nós não conseguimos alcançar essa quantidade, né, em suplementação para esses indivíduos.